Vamos começar a contar a nossa história. 40 anos de Garatuja. Pois é. 40 e mais um tanto para chegar nele, né? Mas, Bom, enfim, é uma vida, né? é uma vida dedicada. O nome Garatuja, Garatuja é um termo, né, que usa para rabisco de criança, né? Quando a criança começa a desenhar ou começa a escrever, né? Antigamente era utilizado essa palavra Garatuja, né? E o nome aqui do espaço da gente foi mais por conta de uma gata que eu tinha, eu tinha duas gatas, uma chamava Rabisco e a outra Garatuja. E eu estava desenhando, elas sentavam em cima do desenho e tal. E quando eu comecei o Garatuja, né, que tem uma história anterior, mas quando eu passei a, vamos dizer assim, coordenar o Garatuja, ficou esse nome, né? A história da entidade, ela é anterior ao que eu estou colocando aqui de 40 anos, né, que é de 1983. Antes disso, tinha um artista plástico em Atibaia, que chamava Joaquim Gimenez Salas. Ele era um gravador e uma pessoa muito inteligente, muito culta, né? E ele tinha um trabalho paralelo ao trabalho dele como artista plástico, que ele participou de bienais, tudo, né? Ele tinha um trabalho de ensino de arte para criança, que chamava Clubinho de Artes e Arteiros de Atibaia. E eu fui aluno do Gimenez, não do Clubinho, eu já era maior, eu tinha uns 20 e poucos anos, mas eu fazia aula com ele de gravura, né? E na mesma época eu trabalhava em São Paulo, eu estudava, né? Eu estudava em São Paulo, pretendia fazer propaganda, publicidade e tal. E nesse período o Gimenez faleceu e a mulher dele, para continuar o trabalho do Clubinho, me convidou, né? Que a gente era amigo, eu também desenhava e tal. Aí eu larguei lá em São Paulo e vim para Atibaia, né? E aí começou a dar aula primeiro no ateliê, que era dele mesmo. Depois de um ano, a mulher dele vendeu tudo, né? Era a mulher dele e a filha dele juntas, as duas filhas, né? A Sandra e a Denise. Aí eles venderam o equipamento para mim e eu peguei, fui para um outro lugar e nomeei Garatuja, né? Aí entra a história da Elsa. Então, a gente se conheceu nesse fluxo, né, de trabalho quando a gente fez o CRI, Oficina de Arte. Eu dava aula de dança e eu queria um espaço que tivesse chão de madeira e eu fiquei encantada com o chão, com o piso do prédio da sede da banda, né? Estão reformando agora, que legal. E que foi ideal para a gente começar ali um trabalho integrado entre a dança, a questão visual, o cineclube com o Sandoval, fotografia com o Armando Canuto, teatro com o Euclides também, o Márcio com a parte de artes plásticas. Então, o CRI Oficina de Arte teve um papel assim agregador naquele momento. E aí passamos a fazer várias atividades juntas, assim, em conjunto, até que a gente chegasse num espaço comum, né? As aulas de arte também passaram por outros espaços e tal, e a gente foi indo até conseguir o ateliê onde ele está, né? Eu acho interessante, não sei, Márcio, contar que quando foi feito ali o ateliê, o bairro ali, ele não tinha nada. Era assim, era um bairro que era bairro de Atibaia, né? Não era central. E a cidade depois, ela foi ganhando um outro perfil e que foi separando muitos públicos e aí foi todo ocupado ali, né? Naquela Eu acho região. que não é errado dizer que ali era uma periferia, porque os terrenos eram todos vazios ali, só tinha o Garatuja quase, ou uma outra casa, né? E a primeira vez que a gente foi dar aula lá,
o carro atolou e a gente não chegou, porque era rua de terra. Era. Deu uma chuva. Não, e não só isso, porque para montar o espaço lá não tinha rede de água e esgoto. A primeira Sim. rede que foi colocada na rua foi o Garatuja, foi eles que colocaram. Hoje todo mundo que está ali com piscinas, etc., churrasqueiras e piscinas, tem a rede lá, e quem abriu o caminho ali foi o espaço do Garatuja, né? Só que a gente, em vez de piscina e churrasqueira, a gente construiu um espaço para uso das pessoas com outro perfil, né, de aprendizado de arte, enfim. Aí, na história do Garatuja, a gente... o contexto ali da época também é importante, porque ela, vamos dizer assim, ela conduziu o que é o Garatuja hoje. Na época, só tinha um museu como espaço público na cidade, de uso cultural, só tinha um museu. Então, qualquer coisa que a gente fosse fazer na cidade, você tinha que ser no museu, né? E não tinha nada, assim, né? Era uma cidade, acho que com 60 mil habitantes, por aí. Então, assim, e eu percebia que a molecada que fazia aula, eles tinham interesses diversos, né? Um desenhava bem, então era legal trabalhar mais a questão estética da pintura e tal. Outros já tinham uma veia mais humorística, né? Então, eu sentia que eu tinha que estar estimulando o que cada um trazia já, né? E aí, como eu não tenho formação nessa área, não tinha também, não tenho até hoje, eu fui, assim, de forma autodidata, eu fui lendo, né, pesquisando e tal, e diversificando. Então, o Garatuja trabalha com muitas áreas de expressão, mas que eu fui meio que obrigado, assim, entre aspas, a ter esse perfil, né? Então, por exemplo, animação, a gente fez as primeiras animações na cidade em 1996, né? Então eu construí um equipamento de madeira, assim, todo para poder fixar uma filmadora Super 8. Os primeiros desenhos eu fiz em Super 8, né? Então, para poder dar opções para a molecada que ia lá, né? E na dança também, ela tem uma linguagem própria, né? Que ela acabou desenvolvendo. Então, né? Assim, era muito complexo aprender dança, né? Décadas atrás, porque a gente tinha que ir para outro lugar. Eu fui bolsista numa escola em Campinas, e as estradas não eram de via dupla, então minha mãe me levava até, e não tinha ônibus, né? Minha mãe me levava até Itatiba para eu poder ir para Campinas de lá, para poder fazer dança com a bolsa que eu tinha ganho. Não faltei nenhuma aula e fui condecorada por isso, né? Viajando, né? E aí, para São Paulo, a mesma coisa, em busca de trabalhos. E esse período dos anos 80, 70, 80, a dança teve muitas transformações naquela época, e eu peguei esse período, né, com pessoas assim que foram muito transformadoras na dança aqui no Brasil. E aí eu achava que ter em São Paulo as coisas já tinham. Então, para eu ir para São Paulo, geralmente quem vai para cidade maior e tal quer ficar famoso, ganhar dinheiro e tal. Eu tive outra preocupação, que era desenvolver aqui, que aqui é que precisava, né? Então, esse conhecimento foi sendo... E aí, no caso das crianças, eu fui desenvolvendo uma maneira própria também, que depois eu chamei ludodança, né? E a ludodança, isso foi uma noite lá, eu escrevendo para o jornal Atibaiense, e eu queria dizer o que era o meu trabalho, e aí veio esse nome, né? Lá em 84, 85 e tal. E eu uso esse nome até hoje pela forma como eu trabalho com as crianças para que elas cheguem ao conhecimento, enfim, do domínio do corpo, enfim, né, da dança. E aí foi integrando várias linguagens, enfim, né. E então nessa trajetória aí do Garatuja, né, até chegar aqui, tem muita história pelo caminho, né, porque são 4 décadas consecutivas, a gente nunca parou, né, porque a gente acaba
uma coisa leva a outra, então assim, a gente nunca parou desde quando começou. Então a gente fez muito projeto, muitas coisas, alguns... E é uma luta constante, né? Sim, até hoje. Então tem algumas coisas que a gente considera mais importantes dentro desse trajeto, né? Uma delas é o trabalho que a Elce fez em relação à pesquisa das congadas, né? Que foi feito um trabalho amplo Foi um interesse de quando eu cheguei aqui, que eu vi pela primeira vez a congada e o caiapó, né? Que eu fiquei, na época, eu fiquei até assim assustada, porque é uma coisa para mim muito diferente. E aí, assim, com pesquisa de escola, né, eu sou muito grata ao professor Hermes Felipe, não deixo de falar dele, porque é uma pessoa muito importante num período aqui na cidade, né, no Colégio Major, que estimulou a pesquisa, né, e a esposa dele que estimulou também ao conhecimento das danças brasileiras. Que depois eu falei, nossa, da onde veio isso, né? Eu acho que foi o estímulo da Ivani de estar fazendo esse trabalho com as danças brasileiras, né? E aí, na época, eu, sei lá, descobri, né, um edital que estava tendo, eu nem sabia o que era edital, né? E fui atrás, escrevi, e no fim a gente conseguiu fazer essa primeira pesquisa, que foi Prêmio Silvio Romero. Mas, assim, a minha visão sempre foi participativa, né? De estar bem, o mais próximo possível da ação dos grupos, né? E o interesse principalmente pela parte performática do movimento, da dança e as cantigas relacionadas a isso. E depois, mais para frente, fui aprofundar, e aí isso já bem posteriormente, que gerou esse trabalho. Aí eu passei 10 anos dançando junto com a Congada Verde, e aí vendo toda essa questão do corpo e do movimento e das simbologias, das músicas, e acabei registrando, acho que 133 formas, né, de cantigas com suas variantes, né, melódicas e poéticas, né, e principalmente com um olhar no cidadão, naquela pessoa que estava dentro da farda, de cada congadeiro. Então, eu preferi chamar congadeiro, né, em vez de Congo, né? Assim. Esse aqui também fez parte do projeto. Aqui foi o livro da pesquisa. Aqui é o vídeo que foi feito com o pessoal do Cachoeira, Associação né? Cachoeira. E o CD também, uma gravação no estúdio do Cachoeira, que na época era um estúdio apropriado, né? A captação de som da cultura popular, que exige um tratamento, não era muito comum ter, né? Aí, assim, esse livro também é do ano retrasado, é onde eu sistematizei o trabalho que eu desenvolvi com as artes plásticas, né? Principalmente no ensino das artes para criança. Porque o Garatuja, a gente acabou montando uma editora, né? Então, a gente fez as revistas, né? Um sobre as linguagens da dança, que é um projeto desenvolvido com a prefeitura, né? Aqui, quando a gente completou 30 anos, né, do Garatuja, aqui são 2 livros do nosso amigo Euclides, feito pela editora, né, do Garatuja. Aqui um CD de infantil, né, um coral percussivo que foi desenvolvido também pela com a Roberta Forte. Hoje ela continua esse trabalho, né, um trabalho incrível. E aí a gente fez na época esse CD, tem letra dela também e tal. E a gente está agora lançando esse livro aqui, que ele relata um pouco essa história da gente, né? Tem a apresentação do Célio Turino, a gente ficou muito orgulhoso de contar com a apresentação dele, porque o Célio Turino foi a pessoa mais importante, né? Para a gente particularmente, mas acredito que para o segmento inteiro da cultura, porque ele é criador dos pontos de cultura, que é o que melhor entendeu
como é a relação, né, entre os artistas do interior, cultural, né? Não, os artistas, porque são duas coisas, né? Uma coisa é o artista já de nome, né, lá, né, que tem uma trajetória, né? consagrado, as vacas sagradas, né? E outra coisa é você fazer cultura no interior, é totalmente diferente, né? Você contar com as limitações todas. E o Célio Turino conseguiu fazer essa ponte entre quem produz a cultura ali, com uma dificuldade e tal, e o setor público, né? E a gente que vive disso, a gente pode falar, eu acho que foi o melhor projeto na área de cultura que eu já vi acontecer em termos de política pública. Porque a política pública, ela tem uma função muito importante, porque a gente trabalha o acesso de pessoas que às vezes não fariam. Um pouco eu vivi isso, minha mãe tinha 10 filhos, 12 filhos, atualmente 9, né? A gente perdeu alguns irmãos, mas isso, para a gente se formar, era difícil. Então, esse acesso com alunos de escola pública, que a gente passou a fazer com o Garatuja, foi muito decisivo, né? Com um público, e que é um público tão interessado, que geralmente são essas pessoas que acabam levando para a sua vida essas ações, né? A gente tem pessoas que foram fazer ETEC de dança, e que saíram dos projetos que a gente fez no Garatuja, foram fazer Unicamp, e que foram das políticas públicas que se formaram, né? E os pontos de cultura e o trabalho que o Célio Turino colocou foi assim, muito decisivo para isso. E é uma coisa que a gente gostaria muito de deixar pontuada, né? Como a cultura é fundamental na vida de muitas pessoas. Hoje a gente trabalha muito também na linha da acessibilidade também, que são coisas que a cultura é uma ferramenta assim, muito, muito importante, né, para a formação humana, né? E aí, para finalizar, falar um pouquinho mais do livro que a gente está lançando. Então, o livro está dividido em 5 capítulos. O primeiro, ele faz um contexto do surgimento do Garatuja em relação ao histórico-cultural da cidade. Porque a cidade teve 3 períodos importantes, né? Assim, mais importantes. A Atibaia sempre teve um perfil cultural muito forte, mas esses períodos são marcantes. O primeiro é no início do século XX, com a urbanização da cidade, que começou a juntar, tinha um teatrinho na cidade, né, que aglutinava ali as pessoas. Então surgiu muitas associações, né? A área de teatro teve um desenvolvimento grande, né? Aí o segundo período foi na época que o André Carneiro estava em Atibaia, década de 50, né? Período pós-guerra também, que teve um desenvolvimento grande. O André juntou um grupo de pessoas, de artistas aqui de Atibaia, e ele trouxe para cá o modernismo, né? Ele tinha uma relação grande com os modernistas, né? Na época era chamada, né? Já era o período da terceira geração modernista, né? Geração de 45, mas ele trouxe para cá, ele fez ações importantíssimas na cidade, que pouca gente sabe. Ele trouxe exposições de arte aqui, Canita Malfatti veio, né, presencialmente aqui, até tem uma foto do livro dela conversando com o André Carneiro aqui, né? Então, assim, até ele brincava que hoje nenhum museu mais conseguiria fazer as 2 exposições que ele fez, trazendo originais dos artistas mais importantes hoje, né, no cenário nacional, né, de Cavalcante, enfim. E aí o último período é o período dos anos 80, que tinha um desenvolvimento grande também na cultura, e começou junto com isso o movimento ecológico, né, de um loteamento que tentaram fazer na Pedra Grande, e dali surgiu um movimento ecológico também, assim, que merece destaque, porque foi, por exemplo, teve uma passeata que foi a primeira pós-ditadura militar, né?
E Atibaia viveu um momento assim, importante também ali, né, que juntou a cultura com a questão ambiental, né, a participação política, né, dos jovens e tal. E uma pessoa-chave dentro desse processo foi Euclides Sandoval, que entendeu, né, a importância de fazer essa junção entre a cultura e a questão ambiental e política, né? Então ele também tem um destaque aqui no livro, é uma pessoa que merece ser resgatada para a história do município, porque ele fez uma contribuição muito grande, né, à cidade, né, que merece ser realçado. E aí os outros 2 capítulos um na questão da memória, né, dos projetos que a gente fez em relação à memória. Esse da Elce é um deles, né, o trabalho da Semana André Carneiro, que eu organizo desde 2014, que agora a gente tem um coletivo, chama Coletivo André Carneiro, mas é um evento que tem esse propósito, né, levantar o André Carneiro, o trabalho dele. E da educação patrimonial também, com relação ao projeto também Linguagem da Dança, que a gente fez as congadas mirins. Sim. Nas escolas, que foi super importante para que essa temática fosse vista em outros lugares. Tinham crianças que não tinham contato com essa manifestação, né? Você juntava 400 crianças numa escola para falar sobre esse tema, perguntava quem conhece o Congado de Atibaia, 3 ou 4 levantavam a mão. Isso nos nossos bairros. Então, foi uma realidade que para mim foi assim, que pesou muito. E quando você faz esse trabalho nas escolas, a escola inteira acaba conhecendo a própria cultura. Toda a comunidade escolar, os pais, os professores, os trabalhadores da educação. Então, foi um trabalho amplo que a gente conseguiu fazer em 11 escolas. E, infelizmente, está, por enquanto, aguardando para tentar continuar. Mas foi bem bacana, que está dentro dessa visão né, da educação patrimonial. Os outros 2 capítulos do livro, um sobre o histórico das artes plásticas no Garatuja. A gente não se estendeu muito sobre o trabalho específico, assim, porque é mais importante a gente trabalhar, né, tanto a questão histórica, como eu falei, e um capítulo que eu acho importante, que é a criação de políticas públicas na cidade. Eu fiz um levantamento do histórico cultural, como é que era o tratamento, né, da cultura desde o começo, né? Então, como que era a verba, de onde saía, tal, até o processo da implantação do Sistema Municipal de Cultura na cidade, que foi um período assim de 15 anos, né, um período difícil, né, pela complexidade que é a área cultural, as leis, né, todo o jogo que envolve isso. Então foi e que o Garatuja já teve uma participação grande nisso tudo, teve consequências, né. Então achei importante a gente materializar, né, isso. E ao mesmo tempo, assim, como um marco, eu acho que agora está implantado o Sistema Nacional de Cultura, é uma das coisas mais importantes que aconteceu. E aqui em Atibaia o Sistema Municipal, né? O Sistema Municipal foi implantado, existe um plano municipal de cultura, que são metas, né, a ser atingido, ou seja, profissionalizou, né, a cultura. Ela tem, claro que tem um monte de coisa para ir para o lugar, tanto da parte do poder público como da própria classe artística, né? Não é fácil, é bem complicado, inclusive. Mas é um processo importante que a gente deixou no livro, porque a gente teve uma influência e, ao mesmo tempo, foi influenciado muito por essa questão, né? E a gente agradece muito também ao acesso a essa parte de documentação toda para esse trabalho, essa pesquisa, da própria Câmara, Sim. né? De pessoas que auxiliaram, né, Luiz, para que a gente tivesse essa informação também aí, e outros, né, museu, enfim, todos os lugares que a gente acessou para estar pesquisando, enfim, né. Uma coisa que eu gostaria muito de finalizar, assim, né, é que talvez o que eu gostaria nesse momento, né, de estar nesse processo aí
comemorativo de 40 anos, mas de pensar para frente e de ter continuidade nos projetos que a gente teve de política pública em relação à dança, como esse projeto, que foi um projeto que deu muito certo, que a gente teve um atendimento super bacana e que merecia ter continuidade na nossa cidade, né? Foi o único momento que a gente trabalhou junto com a prefeitura, né? Em 40 anos, foram 4 anos, né? De trabalho, eu digo assim, trabalho de continuidade. A gente fez projetos pequenos, de curta duração, mas o trabalho que a gente desenvolve é de formação. Ele precisa de um tempo, né? Como uma escola, você tem que formar. E aí você só consegue com determinados projetos. Um deles foi esse, né? A linguagem da dança, que foi muito bom para todo mundo, né? Mas infelizmente ele foi interrompido, né? E a gente está aguardando aí a continuidade desse projeto. É o que a gente espera, porque a gente nasceu aqui, a gente trabalha, né? A gente optou por ficar na cidade, é onde a gente quer formar, a gente quer parar, né? Continuar contribuindo, né? Nós somos contribuintes. Passar para as pessoas o que a gente aprendeu, enfim, né?